Na tua época do exército, o que mais ficou de marcante para ti? Você comentou aqui antes da entrevista que até foi para fora fazer missão. O que mais te marcou nessa época? Com certeza, o que marcou bastante a minha carreira no exército foi ter representado o Brasil na Força de Paz, né, no exterior. Eu fui para o Haiti em 2012, fiz o treinamento em 2011, né, você se prepara durante um ano e aí depois no ano seguinte você vai para a missão, né? Então, para mim, com certeza foi a maior experiência até hoje, né? Nessa minha carreira militar, foi a minha maior experiência de campo, assim, que realmente eu fui empregado, né? Como um militar, né? Estava na função ali de fuzileiro mesmo. Fiquei numa base isolada, né? Não estava na base do Brasil em si, que é um local do Haiti que era mais, vamos dizer assim, pacífico, né? Na época que eu fui em 2012, pós-terremoto, né? E fiquei numa área muito hostil, assim, isolada mesmo. E lá, com certeza, tudo que eu aprendi, né, no treinamento e até na minha carreira, antes do treinamento para a Força de Paz, eu coloquei em prática e com certeza foi a maior experiência profissional que eu já tive como militar. O que exatamente vai fazer uma missão de paz, por exemplo, você no Haiti? Qual que é o objetivo lá? Então, na época que eu fui, eles falaram que era estabilização e manutenção. Da ordem? Do que já tinha conquistado, né? Uhum. Só que assim, você treina num nível muito alto, assim, mesmo de combate. Para o pessoal entender por que fazer isso, politicamente lá como é que estava? Tinha gente querendo tomar poder, era criminalidade, o que tinha lá que vocês tinham que estabilizar? O Haiti é um país muito... Ele é um país muito instável em relação a isso, né? O que acontece? Muita corrupção, muita miséria, né? Várias catástrofes que aconteceram ao longo do tempo e muita gente fora do contexto... fora do contexto, vamos dizer, militar e político também, que queriam dominar o país, né? Os grupos paramilitares, né? E aproveitando dessa situação de miséria, de terremotos e essas catástrofes, então esses grupos se reuniam e tentavam tomar o poder do país, né? Então, assim, tinha muito conflito com as tropas. E aí a ONU interviu nisso, salvo engano, eu não lembro o ano exatamente, mas quando eu fui no 16º contingente, né? Então já estava na 16ª edição, vamos dizer assim, e isso já tinha em cerca de 8 anos que estava acontecendo. Então, antes de mim, os primeiros que eles foram em outra fase, né, da missão. Eles foram na fase da imposição, que é quando a tropa chega e ela tem que se instalar, ela tem que dominar e se instalar. Eu já fui para manter o que tinha sido conquistado. Só que mesmo assim, a gente treinava num nível muito alto e mesmo assim teve uma resistência lá no local, né? E teve sim conflitos e tudo que a gente treinou... Confronto. Teve confronto, tudo que a gente treinou foi empregado, né? Nada Eles não aceitavam que vocês se estabelecessem lá? Isso, lá era muito estratégico, né? Esses grupos, eles eram muito... assim, quando ia trocar o efetivo, né? O contingente, eles meio que já sabiam o período, eles já sabiam a época. Então, o que eles faziam? Quem está chegando é novo, não tem experiência, não conhece o local, então é o momento da gente tentar alguma coisa. Então era justamente nessa troca de contingente que eles atuavam, né? Que eles enfrentavam e vinham para cima mesmo. Então era um período que a gente ficava muito em alerta, logo que chegava lá. Até porque a gente estava se acostumando, conhecendo meio o ambiente, apesar de que você treina bastante aqui no Brasil, mas só chegando mesmo no local que você vai realmente entender como é que funciona, né? E conhecer de fato como é que é a parada. Como é que tava teu sentimento indo pra lá? Tava empolgado, tava meio com medo, como é que é? Cara, na época eu tava muito empolgado, assim, muito mesmo, assim. E foi uma coisa de propósito mesmo de Deus pra mim, porque eu fui voluntário, eu era voluntário,
mas no período que fizeram a seleção eu estava de férias. Então eu nem estava no batalhão e tal, nem corri atrás, né, vamos dizer assim. E mesmo assim eu fui selecionado e quando eu voltei de férias, me apresentei, eles me falaram, ó, você está selecionado aí para o pelotão de Força de Paz e você vai começar a preparação. Então foi tudo muito, muito bom, assim, foi fantástico participar disso, né? Porque, cara, primeiro que as instruções, né? A preparação, toda aquela experiência ali, tudo voltado para o foco da missão. E aí você ter a oportunidade, né, de ir para outro país e colocar isso em prática. No início, quando eu cheguei lá, eu realmente tive um sentimento assim em relação às pessoas, de ajudar as pessoas, muito grande. Sabe, você vê a pessoa ali na situação de miséria, de fome e tal, principalmente as crianças, né? As crianças que realmente deixam a gente bem fragilizado ali com a situação. Só que assim, tudo que você se acostuma, né, acaba que você cria ali uma resistência com aquilo. Então depois você começa a se acostumar demais em ver gente morrendo, gente na miséria, gente passando fome. Você meio que se acostuma com aquilo. E aí você começa a olhar aquilo ali como uma situação normal. E aí você, meu irmão, estou inserido aqui nesse contexto para fazer a segurança, para a ordem, né? Manter a ordem. E aí acaba que você vai deixando esse sentimento meio de lado. Mas as crianças, eu sempre ficava mais... de um jeito mais... assim, a população lá, a população em geral que não estava envolvida com o pessoal que queria dar golpe de Estado, ou com as organizações criminosas de lá, eles ficavam felizes com a presença de vocês, aliviados? Como é que era o tratamento com a população? Variava muito, isso aí variava bastante. Assim, nem todo mundo queria a presença da ONU, lá, né, das tropas. Mas eu acredito que é mais ou menos o que nós vivemos hoje na nossa sociedade. Por exemplo, quando você não deve nada para a polícia e você é um cidadão de bem, você é uma pessoa boa que faz a sua parte, não deve nada para ninguém, você não fica incomodado com a presença da polícia, né? Você olha ali para o lado, tem uma viatura ali, beleza. Tá tranquilo, tem um policial aqui, tá tranquilo, né? E aquelas pessoas que têm essa resistência com a polícia, né, que ficam incomodados com a presença ali, não é que ele seja um bandido, mas, cara, essa pessoa ela tem algum problema, né? Porque você ficar incomodado com a presença ali de alguém que vai te dar um suporte, uma ajuda, uma proteção, não é normal. Sim. E lá acontecia isso. Então você vê que as pessoas lá que eram mal intencionadas e tal, elas ficavam incomodadas com a presença das tropas, porque se a tropa não está presente, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso saquear, posso roubar dos outros, lá tinha muito disso, tipo, você conseguiu uma doação. As doações lá eram feitas normalmente entregues às mulheres, né? E a gente tinha que escoltar até na casa da pessoa. Caraca. Porque senão no meio do caminho alguém chegava e saqueava ela, né? E assim, era uma coisa que você via acontecendo normal. Então, tipo, não é muito louco. Você sai para patrulhar e encontra um corpo na vala, do nada. E ficava 3 dias lá, entendeu? E o povo não tava nem aí, come ali do lado, vive, muito doido. Não tem... Vai perícia, IML, não tem esse negócio de perícia lá. Lá tinha um juiz de paz. O juiz de paz resolvia tudo. Ele chegava no local um dia depois, ou muitas horas depois, aí ele chegava lá, assinava um papel, pegava umas testemunhas, perguntava se alguém era parente. Aí às vezes ele autorizava, não pode levar o corpo para onde vocês quiserem. Ou então recolhe e vamos dar destino aqui. E nem a gente que era da tropa sabia o que acontecia ali. Mas era um negócio muito doido. Vamos lá, você chega lá no país, vai de avião, né? Chegou lá. Aqui tá. Deixa eu desligar aqui que tá no meio da entrevista, o celular tocando. Vamos lá. Você chega lá no Haiti. Você chega onde? Como que você chega e para onde você vai? Como é que é para você se estabelecer lá?
Chega no aeroporto, o transporte para ir para o teu local, como é que funciona? A base, é Minustar, né, que chama lá a base, né, a estrutura. É o nome da missão, né, no caso. Aí o batalhão é o Brabate, porque é o batalhão brasileiro. E aí tem a base do Brasil, que fica na capital, em Porto Príncipe, que é um local que tem mais estrutura e tal, mais segurança. Não que seja muito bom lá, também estava bem feio na época que eu fui, na verdade, porque foi pós-terremoto. Mas tem um aeroporto em Porto Príncipe, né? E a gente ia de avião e pousava nesse aeroporto e chegava na base do Brasil. Como eu estava numa base isolada, que não era na base do Brasil, que era a base Charlie, né? A base maior, eu ficava ali. Eu ainda tive um detalhe, que eu fui sozinho, não fui com o meu pelotão, porque eu tive que recompor um escalão de embarque. A Força Aérea Brasileira, ela não decola para missão com lugares vagos no voo. Tem, tudo tá completo, né? Tem um plano de embarque, um plano de voo, e aí tudo tem que estar completo. E aí, por algum motivo, eles me ligaram, do nada me ligaram, você vai recompor um escalão de embarque porque faltou uma pessoa e você vai tal dia. Aí, tipo, era coisa de quase 3 semanas antes do meu pelotão. Então eu tava, me preparando ainda, arrumando minhas coisas, né? Não tava pronto. Mas aí me ligaram, e aí, você tá pronto? Vai embarcar daqui 2 dias. Eu falei, tá, beleza. Fazer o quê, né? Que eu vou falar pra ir pro próximo? Não tem como. Aí eu fui antes do meu pelotão. E aí o bacana foi, eu cheguei sozinho, não tava com a tropa, né, com o meu pelotão, e aí o pessoal da minha base, que era a base afastada, isolada, que era lá em Cité Solé, a nossa base, eles vieram me buscar, fizeram uma patrulha e foram me buscar, era só eu que tinha para ir para lá. E aí foi uma experiência massa, porque eu já tomei o primeiro choque, né? Que tipo, eu cheguei lá achando que eu ia chegar, organizar minhas coisas e tal. E na hora que eu cheguei, você viaja com o seu fuzil e com os seus equipamentos individuais. E aí quando eu cheguei lá, já tinha as munições, os carregadores lá separados para mim na viatura. Os bichos, não, pode equipar aí normal, que quando a gente sair daqui de Porto Príncipe, a gente já entra na área vermelha, que é a nossa área de atuação. Então você já tem que estar em condições, pronto. Caralho. Aí eu, caraca, bicho, acabei de chegar. Achei que ia tomar um banho, Achei que ia tomar um banho quente, ter uma recepção, um chocolate quente, uma cerveja, sei lá. E aí cheguei lá, meu irmão, já foi desse jeito. E aí eu fui operar com o pessoal que já estava lá, que estava junto comigo na missão, mas que já estavam lá, que era outro pelotão. Aí fui operar com esse pessoal e foi legal porque eu já peguei bastante experiência e ia repassando pro pessoal do meu pelotão que ainda estava aqui no Brasil. Aí fui mandando para eles, cara, então aqui é o seguinte, tá assim, tá assado, tá acontecendo isso. Então vamos... Opa, chegou o reforço aqui. Aí sim, hein? Chegou o reforço aqui. Não precisa nem falar. Cara, esse apoio do estúdio aqui tá muito bom, cara. Gustavo é eficiência. Por isso que o cara tem sucesso na vida. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu já fui e já cheguei em condições, já cheguei operando, né? E no dia seguinte eu já fui pegar todo o material, tudo que eu precisava para as operações. E acho que 15, 16 dias depois, o pessoal do meu pelotão chegou. E aí a gente recompôs ali e começamos a trabalhar juntos mesmo, né? Mas foi tenso por causa disso. E como é que é uma base lá? Tem água encanada? É um negócio? Vocês ficam no lugar certinho? É barraco, armado? Como é que é o negócio? Cara, então assim, a base que eu fiquei era um pouco mais, vamos dizer assim, inferior à base do Brasil, né? Porque a base do Brasil era um luxo. Tinha até água quente pra fazer barba lá. Pô. É tanto que a galera que tava na minha base, quando o cara não queria viajar, que a gente tinha um living, né? A gente trabalhava 30 dias full e ficava 10 dias tranquilo. E aí nesses 10 dias você podia viajar para onde você quisesse e tal, só que às suas custas, né? Você bancava ali. E aí tinha gente que não queria gastar dinheiro, aí o cara botava o nome para ir para a base do Brasil. Porque lá na base do Brasil tinha um local específico para a galera
que estava isolado, e aí ia para lá, porque lá era maior, tinha uma academia melhor, tinha, a internet era melhor, tinha bastante coisa mais atraente lá para você curtir, né, e tal, para ficar de boa, assim, ter um momento de lazer. E na nossa base era um pouco mais rústico, né, mas assim, era bacana, você tinha uma barraca, era uma barraca nível pelotão, né, que cabia ali 30 homens, 30 militares, e nessa barraca um belichezão isolado ali, que você colocava se fosse uma mini barraca no seu beliche, e ali você virava seu mundo ali, né? Computador, ventilador e tal, tinha um ar-condicionado dentro da barraca, tinha internet, que a gente brigava o dia todo lá para poder funcionar, e aí você acabava juntando com a galera, né? Pô, vamos juntar a gente aqui, vamos comprar um frigobar? Bora. Aí comprava um frigobar e deixava ali. E assim, quando tinha troca de contingente, a galera vendia, né? Claro. Aí tipo, eu cheguei lá, peguei muita coisa de quem tava indo embora, né? O pessoal que tava indo embora era o pessoal do norte, lá do Pará. Aí deixaram muita coisa pra mim, algumas coisas você dá, algumas coisas você vende, né? Pô, o frigobar mesmo, que a gente comprou, meu grupo comprou um frigobar e a gente vendeu lá depois. Mas assim... Tinha água encanada? Tinha uns banheiros, né, e tal. Mas era tudo meio de campanha mesmo. Era container, né, barraca, tudo mais assim, rústico mesmo. Não tinha... O conforto era mínimo, assim. Mas muito melhor do que alguns cursos que tu já fez pra dormir, né? Muito melhor. Tá bom. E lá, qual foi o momento mais tenso pra ti lá, vivido no Haiti? Foi o primeiro mês. Primeiro mês foi tenso. O que teve lá? Teve algum confronto? Porque no primeiro mês, assim, a gente praticamente operou de blindado, né? As patrulhas era blindado, era mais tenso, a gente não conhecia a área, estava se adaptando ainda às pessoas, né? O movimento ali, fazendo contatos, pegando informações, entendendo como é que era ali a situação de conflito, de combate que poderia ter e que teve. Então, assim, foi o momento mais tenso da missão, né? Vamos dizer assim. Porque depois que você entra na missão de verdade, assim, que você incorpora ali, você pega o feeling da coisa, né? Aí você fica igual aqueles soldados americanos dos filmes de guerra, que você coloca uma carteira de Marlboro aqui no capacete, pega um negocinho daquele de uísque, bota aqui no colete, e aí você já tá tranquilo, entendeu? Você acostuma com tudo e tal, mas no início, assim, para você realmente se adaptar e operar no dia a dia, assim, é tenso. Você não tá acostumado. Tentaram confrontar vocês lá? Tentaram, sim. Mas assim, o Brasil tem um histórico muito bom, né? Lá, nenhum militar brasileiro chegou a morrer na missão em confronto, né? Nenhum. Porque assim, morreu num terremoto, num acidente, alguma coisa assim que aconteceu. Mas em conflito mesmo não. Porque assim, o treinamento ele te antecipa muito, né, cara? Então você nunca tá assim alheio. Você sempre a tropa brasileira que ia para lá era muito bem treinada e sempre respondia com uma força bem maior do que a força adversa, né? Então não existiu nenhuma situação assim dos contingentes para trás e nem no meu de alguém ser alvejado. Aí teve lá, teve confronto. Como é que é o procedimento se alveja alguém lá ou acaba levando a óbito alguém lá? Tem algum procedimento a seguir? Tudo lá é registrado. Tudo é registrado, seja por vídeo, foto, relatório, tem que fazer relatório. Então, assim, tem as regras de engajamento, né, tal, do exército. Então, você não pode fazer nada, assim, na tora, né, Sim. Meio maluca, assim. Claro que tem coisa que a gente não pode falar, né, mas realmente tudo é registrado. Tem um grau ali de sigilo, né, que você não pode vazar tudo. O material mesmo que eu colhi de lá e que eu tenho, eu não posso divulgar em redes sociais, eu não posso mostrar não posso, né, divulgar isso. Você assina um termo de responsabilidade
E aí, se você descumprir alguma coisa nesse sentido, você pode ser repatriado, né? Que é você ser mandado de volta para o Brasil e com o título de um militar que não se enquadrou ali na missão, e aí pode ter vários problemas, né? Pode responder. Conhecer alguém já repatriado? Não conheci, cara. Não conheci, assim, não, eu desconheço, né? Não sei se aconteceu. Mas no meu contingente não teve isso, não. Foi normal. Aí você volta pro Brasil depois de quanto tempo que você ficou lá? Foi 6 meses? Eu fiquei um pouco mais, né? A galera ficou 6 meses, eu fiquei quase 7. E quando volta pro Brasil, tu tinha deixado... Não sei se tu era casado na época ou não. Na enfim. época eu tinha namorada, né? Que hoje é minha Voltou, esposa. namorava ainda? Ah, então você tua esposa namorava. Foi a promessa que eu fiz pra ela, né? Eu falei, ó, se eu voltar vivo e você ainda me quiser, a gente casa. Aí voltou. Aí Vou ter que cumprir. Eu voltei vivo e falei, cara, Porra, eu agora tô fudeu, vou ter vivo, que casar mesmo, velho. Eu achei que eu não ia voltar. Ela vai me matar. E agora o que eu faço? Quando eu cheguei, ela já tava com tudo pronto pra casar. Eu falei, caraca, bicho. Falou que Ela acreditou mesmo que ia dar tudo certo. Luciano Huck carta e tudo, aquele negócio de ajudar no casamento, é loucura. Mas eu vi uma matéria, o Luciano Huck fez uma época uma matéria com o pessoal que foi pra fora e voltou. Sim. Imagino que a emoção também seja grande, né, de voltar pra cá. É muito bom, cara. A sensação de retorno é a melhor, assim. A gente tava previsto de ficar 9 meses. Ou era 10, acho que era 10. No meio a gente descobriu isso. Ah, não, vocês vão ficar 10 meses. Aí a gente achou bom porque ia ganhar mais dinheiro, né? Na época o dólar tava muito baixo. Isso foi ruim, assim, o dólar tava 2,40, cara, na época que eu fui. Então a gente não conseguiu ganhar muito dinheiro, né? Mas quando eles falaram isso, a gente, pô, beleza, dá pra ficar mais um tempo, né, e tal, ganho dinheiro. Só que, do nada, e não, agora vocês vão voltar com 6 meses mesmo. Aí acabou que depois a gente gostou, né, da ideia, porque tipo, tinha tudo de saco cheio. Quanto ganhava? Lá na que época, a ONU pagava daí? Pagava $1.200 para época era bom. Pro operador, assim, mas era pro cabo soldado. Tu recebia isso e mais o que tu tinha direito em reais ou só os dólares na missão? Recebia o salário daqui mais os dólares da Pra missão. vocês era uma grande Só que, boa, né? cara, mesmo assim ainda era bem menos do que eu ganhava que eu ganho hoje na polícia. Porque foi pouco, né, assim. Pelo que você passa. Não, $1.200 por mês? Era por mês. Por mês, né? Dava mais 2 e salário pouco, daqui. Só que 2.400. não tava tão bom assim o dólar na época, né? Entendi. Mas, cara, eu acho assim, quando eu fui, não queria nem saber quanto que eles estavam pagando. Foi pela vibe mesmo. Se tinha chance de morrer. Não tava nem aí pra isso, cara. Eu queria ir e colocar lá tudo que eu tinha aprendido, sabe? Fazer minha história e realmente vivenciar isso, né? Porque eu acho que todo militar que ele serve o exército e fica mais tempo do que o período obrigatório, eu acho que ele quer ser testado. Acho que ele quer ir pro confronto, pra linha de frente. Porque você ficar só lá no batalhão, vai fazendo o que graça, então né? assim, Cuida do batalhão, a gente tem essa noção de que o exército, ele pode passar ali 100 anos sem ter uma guerra, mas ele não pode passar nenhum momento sem estar preparado, né? O exército tem que estar preparado, as tropas têm que estar preparadas, mas é difícil colocar isso na cabeça do soldado. Sim. Assim, olha, você está treinando aqui, mas a chance de você ir pro combate é mínima. Vai falar isso pro cara. O cara fica desmotivado, aí, não entende algumas missões bobas que a gente tem que fazer, né? Que o exército não tem serviço terceirizado. Agora, se você vai pra missão, você vai a fim de fazer coisa, né? Igual polícia novo que recém entra, caça confusão, caça briga, vai coisa pra cima. Criminoso pra pegar, ele capota viatura, dá tiro pro alto, não tá nem aí. É desse jeito. Ação, né, cara? Você quer ação, você quer diversão. E aí tu voltou do Haiti, veio pra cá, passou pela maior aprovação da sua vida, casou, casamento, aí veio mais tranquilo depois, curso pra entrar na PM, depois... Foi. O operacional mais difícil você já tem no dia a dia, o casamento, vive bem, tá de boa. Cara, na verdade... Na volta aí, como é que foi daí? Na verdade, essa